Boa tarde, amigos e amigas. Nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar. Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, às 17 horas, pela TV aberta. Canal 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital. E hoje eu estou aqui com a Carol Bongiovanni, ela veio de novo. Tudo bem, Carol? Bom. Que bom que você veio de novo. Ah, obrigada. É só me convidar que eu tô aqui. Tá ótimo. Carol trouxe uma peça linda pra gente. Linda esse porta-retratos, Carol, adorei. Ah, ele fica super diferente, né? A gente também tem como, às vezes, ter um porta-retrato meio velhinho em casa, ou se não, comprar um porta-retrato básico e fazer essa decoração. Fica super chique. Nossa, ficou chique. Bonito, né? Gostei bastante, Carol. Deixa eu passar pro pessoal de casa o que a gente vai estar utilizando, né? Então aqui a gente vai estar fazendo um scrap decor. Vamos utilizar um porta-retratos de madeira, um stencil, textura acrílica branca, tinta PVA branco provençal, tinta PVA marrom escuro, tinta acrílica metálica ouro velho, verniz acrílico fosco, termolina, silicone líquido, cordão encerado marrom, espátula, rolinho, pincel de pátina, retalhos de tecido, molde de flor, tesoura e botões. Como é que a gente começa? Então, esse porta-retrato eu fiz ele com papel. Então, mas assim, tem... O nosso de hoje vai ser com tecido. Hoje vai ser com tecido. Isso. Então, o que eu fiz? Peguei um porta-retrato de madeira. Antes de tudo, não passa branco, não passa nada. Eu fiz a textura. Então, eu vou fazer a textura aqui para vocês verem. Textura é a primeira coisa. Primeira coisa. Porque o que acontece? Você até pode dar o branco e fazer a textura, mas eu quero cobrir ela depois, eu vou ter que pintar de novo. Então, para evitar esse trabalho duplo, a gente faz uma vez só. Então, eu peguei um stencil estampado. Bem bonito também. Eu escolhi um, assim, mais neutro, né? Por conta que a gente já vai trabalhar com flor, vai pôr botão, essas coisas. Mas esses arabescos, assim, estão super na moda, todo mundo gosta. Nossa, é super... E é um coringa também, né? Ele combina com tudo. E eu vou fazer só no canto. Então, eu vou colocar ele aqui, ver bem o cantinho. Posicionando, né? E vou pegar a textura. Então, eu já pego ela direto com a espátula e venho de leve. Quem não tem prática pode colocar uma fitinha crepe para fixar, né? Pode colocar uma fita crepe. Ó, não tem problema se ele for para fora. Então, aqui ele tem que esperar secar naturalmente. Então, demora mais ou menos em torno de 1 hora e meia para secar bem. Por que eu nunca aconselho a secar a textura com o secador? Porque ela engana muito. Então, assim, o secador, às vezes, ele dá a impressão de que ela está seca, só que na hora que você for passar a tinta, ela afunda e borra. Ah, entendi. Então, eu aconselho deixar secar Naturalmente. Então, aqui eu já fiz os dois cantinhos, essa daqui já tá seca, né? Então, ó, aqui até ficou um excesso, tá vendo? Ela seca, a gente mesmo com o dedo, a gente já consegue tirar o excesso. Se você tiver medo de borrar enquanto ela estiver molhada. Ela fica uma massinha durinha, né? Fica durinha. Então, aqui eu já fiz. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar tinta branco provençal, que não é um branquinho assim, um pouquinho mais, digamos, sujo, né? Levemente cremoso. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar, tá vendo? Por isso que eu fiz a textura antes de dar o fundo branco, porque eu vou passar ele por cima. Então, a gente passa ele com um rolinho. Por quê? Pode passar com pincel? Pode, mas o que acontece? Como tem o relevo da textura, às vezes fica o excesso de tinta aqui perto do relevo. Aí acaba na hora de secar, ela racha, aí fica assim feio. Então, o rolinho não corre o risco de acontecer isso. Então, ó, eu já pego no rolinho e vou passando. Aonde ele não pega, o que a gente faz? Dá uma apertadinha assim, ó. Tá? Ó, nos cantinhos, nos né? cantinhos. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aonde tem o relevo, então a gente dá uma apertadinha nele. Que aí já pega, que aí já pega. Então, o que eu dei? Umas 3 demãos do branco provençal. Então, aqui pode secar. Deu uma demão, seca com secador, a segunda. E por que eu fiz com rolinho também? Porque na hora que a gente faz a pátina, o rolinho, a tinta, ela fica um pouquinho áspera. Então, ela já dá um outro efeito também, diferente do pincel.
Então aqui, ó, vou pegar esse aqui. Fica meio aveludado, parece. Ele né? fica assim, um pouquinho áspero, ó. Vou mostrar ele só em branco, que também ficou tão bonito que vale a pena ser mostrado aqui. Vou mostrar só o branquinho, olha que bacana, gente. Bem bonito. Também, a pessoa, na verdade, se quiser deixar ele no branco e só fazer a decoração com as flores, pode, né? Mas aqui a gente está mostrando o efeito da Mais pátina. opções. É. Então, o que eu vou fazer? Com o marrom escuro, eu vou fazer uma pátina com aquele pincel de pátina que o pessoal também conhece como pincel de cozinha. Olha só, pincel de cozinha. Isso. Então, eu vou pôr um pouquinho só na bandejinha e eu vou molhar bem pouquinho e vou tirar bem o excesso. Eu passo bastante, pode passar num paninho também, ele tem que ficar praticamente seco para ele não borrar. Tá vendo, ó? Então a gente vai escurecendo, ó. Aí também o tom fica a critério de quem tá fazendo, quem quer mais suave, quem quer mais forte. E aí você passa ele várias vezes, tá vendo? Bem legal. Ó. Ele fica super legal. E tá vendo aqui fora da onde tem a textura, não sei se a câmera consegue pegar, é aquele efeito que eu falei que dá o rolinho, que ele fica parecendo umas bolinhas. Certo. Então esse efeito ele só dá com o rolinho. O pincel ele não fica dessa forma. Então aqui, ó, a gente vai passando. Se você quer mais claro, se você quer mais escuro. Se você quer mais escuro, você passa, ó. Aqui eu deixei ele mais escuro, aqui ele já tá mais claro. Então fica assim ao gosto de quem tá fazendo. Então, para dar uma nuance, eu vou usar a tinta metálica ouro velho, que combina bem com o marrom. Eu vou fazer a mesma coisa, não é necessário lavar o pincel. Ó, a gente coloca... O sequinho também. Também. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. É o mesmo processo. Tira bem o excesso. E passa. Ele só vai dar aquela nuance, um brilhozinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Aí aqui já tem um pronto. Ó, Lindo. já tá com... Eu deixei esse daqui um pouquinho mais suave. E aí a gente vai recortar as florzinhas. Então, com o molde, o que eu fiz? Eu peguei aquele furador de papel de scrap e cortei num papel cartão que é mais durinho. Fez um moldezinho. Fiz um molde. Aí eu vou cortar no tecido. Para o tecido não desfiar, a gente passa termolina. Termolina da Camurcio mesmo funciona. Termolina da Camurcio funciona. Então, a gente passa a termolina direto no tecido com pincel macio. Ó. Ela vai ficar... Tanto faz o lado. Eu sempre passo do lado que a gente vai... Do lado que é a estampa. Vai ficar mostra. Que vai ficar mostra. Ele vai... Serve para proteger também. Também protege. Ele vai mudar um pouquinho de cor, vai ficar escurecer um pouquinho porque vai molhar, tá? Mas depois de seco ele volta ao normal. Então a gente passa a termolina e aqui, ó, já tá com a termolina. Ele fica, ó, aqui ele tá bem molinho, aqui ele fica um pouquinho mais duro. Tá mais firme. E a termolina funciona. Quanto mais termolina você colocar, ele fica mais duro ou não? Não, ele até fica mais duro, mas aí ele acaba perdendo um pouco assim o aspecto do tecido. Se você usar muito a termolina, né? Se você quiser uma florzinha toda dura lá, pode passar a termolina. Pode passar termolina. Então o que eu fiz? No tecido eu pego o verso e vou riscar com um lápis. Vou fazer o contorno da florzinha, como se esse daqui fosse o meu, na verdade é o meu molde. Né? Então a gente faz o risco. Carol, enquanto você está riscando aí, vamos aproveitar para falar um pouquinho das tuas aulas, né? Aulas para Camurcio em várias lojas, não é isso? Várias lojas. Para você poder saber, para o pessoal saber onde eu tô, pode ligar na Camurcio ou pode também acessar o meu Facebook, que é o Carol Bongiovanni com 2 N's no final, que lá também eu disponibilizo a minha agenda. Falar tua programação de aulas da Camurcio e as outras aulas também. As outras aulas também. Legal. Então, quando a gente riscou, a gente vai cortar com a tesoura, então ele vai ficar dessa forma. Ó. Você cortou vários, são 3 tamanhos? 3 tamanhos. Então, eu cortei o maiorzinho, o médio e o pequenininho. O médio e o menorzinho.
Legal. Então a gente vai montar, aqui eu já deixei ele colado, né? Então eu montei 2 tamanhos do maior, 2 tamanhos do menor, do médio e do pequenininho, 2 de cada. Então a gente intercala, né? Aqui, aí põe a florzinha menor, sempre, tá vendo? Para ele fazer essa, ó, onde aqui tem a curvinha, a gente coloca a pontinha e vai montando. Cola ela, eu colo com aquele silicone líquido. Vou pegar para você aqui. Isso. Então a gente põe um pinguinho só do silicone líquido. E aproveitando para falar de tecido, tem uma dúvida que eu tenho. No tecido, então, você pode utilizar o verniz normalmente? Pode. Os vernizes da Camurci, eu posso usar qualquer um deles? Pode usar, qualquer um. Bacana. Muita gente pergunta isso, né? Sim. Para não sujar, para proteger. É que na verdade o que acontece é quando você utiliza o verniz ou até mesmo a termolina, o tecido ele fica um pouquinho diferente do normal. Ele fica um pouquinho mais duro, tá? Então aqui, ó, a gente cola. Aí o que eu vou fazer? Aqui ele já tá colado, tá vendo? Eu pus um botãozinho, coloquei um fio encerado, colei com silicone e aqui a gente vai moldando. Aqui tem a florzinha menor para encerrar o fio. Muito legal, Carol. Fácil, bonito, adorei. E prático, não é difícil, qualquer pessoa pode fazer. Verdade, querida. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você e obrigada a Camurci, que mandou a Carol aqui pra gente, para fazer essa peça linda que a gente tem hoje. Você pode conferir todos os materiais da Camurci no site www.camurci.com.br. E fiquem por aí que daqui a pouquinho tem o nosso segundo bloco com mais artesanato.